E eu tô como aqui? Criando coragem pra gravar esse vídeo. Minha gente, Liam já acordou pra vida, né? Quase um mesinho dele. Eles ficam mais de olhinho mais aberto, mais espertos, eventualmente choram um pouquinho mais. A gente tá ainda se conhecendo. E eu tive aí umas noites bem mal dormidas, mas seguimos aqui, não é, mamães? E hoje, minha gente, vamos começar uma série, que é a série Diário do Pós-Parto. Foi um dos assuntos mais pedidos lá no meu Instagram. A minha experiência do pós-parto de uma cesárea de emergência e de um pós-parto de um parto vaginal natural na água. É claro que é a minha experiência, a minha perspectiva, mas eu vou falar então o que eu senti daqui e você que passou por alguma dessas experiências pode falar o que você sentiu daí. Bora falar um pouquinho sobre expectativa e realidade, porque agora eu tenho como comparar. Antes da gente começar, a gente vai dar um oizinho pra Liam. Liam tá na escola. Liamzinho tá nanando aqui, tranquilo. E claro, né, minha gente, é o momento que eu consigo fazer as coisas aqui, me dividir. Eventualmente levar a sério o bebê dorme, mamãe dorme, né? Mas hoje bebê dorme, mamãe grava. Partiu. Gente, pra quem não me conhece, eu sou Juliana, mãe da Nelive, ela tem quase 3 anos e agora sou também mamãe do Liam, de quase um mês. As minhas duas experiências com a vinda deles pro mundo foram muito emocionantes. A da Lili foi uma emocionante cesárea de emergência, se você quer saber dessa história, tem um relato aqui embaixo. E o do Liam foi um emocionante parto vaginal, normal, depois de uma cesárea, na água, do jeito que eu sempre sonhei. Então eu vivi essas duas experiências e vou deixar os dois relatos aqui embaixo. E o meu vizinho adora fazer obra no dia que eu resolvo gravar, né? O que eu imaginava, o que eu esperava de um parto normal, vaginal, natural, essas coisas todas, vocês sabem que tem muito a ver comigo, né? Com as minhas escolhas, com o nosso estilo de vida, enfim. Eu esperava que fosse aquela coisa profunda, intensa, e sim, foi. Mas que a minha recuperação fosse assim, ó, putz, tirar de letra, né? Como as mães falam, não, porque daí eu saí andando, eu fiquei em pé, eu mesma dei o primeiro banho no bebê e não sei o quê. E, gente, assim, na minha experiência não foi bem assim. É claro que a minha recuperação foi bem melhor. Foi bem melhor, eu já explico os parâmetros pra vocês. Mas eu quero trazer um pouco de imagens desse relato, imagens do meu corpo e trazer além do corpo, né? Porque às vezes a gente se apega muito, né? Essa questão do externo, mas eu acho que mais importante é olhar pra dentro, né? O que eu senti, como que tá sendo esse puerpério, mas enfim. Nessa série de vídeos a gente vai ter um específico sobre o puerpério das duas experiências dos dois filhos. Mas eu acho que de sensações, gente, logo depois que Liam nasceu, eu sabia que podia vir um tremor muito forte por conta dos hormônios. Geralmente, né, quando você tem a expulsão do bebê, da placenta, vem um negócio assim muito forte. E realmente eu fiquei tremendo por muito tempo depois. E na cesárea eu também tive muitos tremores durante a operação por conta da anestesia. Então, tipo, das duas vezes eu fiquei me tremendo inteira, que não é muito confortável porque é um tremor descontrolado. Eu não sei se alguém teve aí isso, mas acho que de primeiras sensações de lembrança eu tive isso nos dois. E daí, o que acontece? A enfermeira e meu médico já tinham falado, Ju, muito cuidado com o primeiro levantar, porque pode ser que caia muito a pressão, você não pode tomar o banho, não deve, né, tomar o primeiro banho desacompanhado. Eu tava toda ensanguentada ali, precisava mesmo de um banho, mas eu tomei banho assim, acho que 1 hora e pouco depois de todo o ritual de Liam ficar pele a pele, tarará, de acabar lá os pontinhos da minha laceração, tudo isso tá lá no relato do parto. Então depois disso tudo, quando ele já tava ali tranquilinho, eu fui tomar o meu banho e de fato, assim, eu senti uma fraqueza, mas eu não tive baixa de pressão, porque tem algumas mulheres que chegam a quase desmaiar ou até desmaiar, e eu não tive isso. E olha que a minha pressão ela é mais pra baixa mesmo. O único desconforto que eu tinha era com os pontos da laceração mesmo, né? Porque era meio estranho sentar ali, chegando. Eu tive pontos internos e externos, eu não perguntei pro Dr. Bruno quantos foram, porque isso não me interessava, eu não quero nem saber. Mas o que eu achei? Que eu nunca mais ia fazer cocô, que eu, tipo, fazer xixi, cocô, eu falei, meu, como eu vou fazer? Eu vou explodir por baixo, tipo, vai ser horrível.
E não foi bem assim também, tá, gente? Então, eu achava que ia ser muito mais suave, mas eu não tinha pensado na possível laceração, nesses possíveis pontos. Foram coisas que eu realmente não esperava. Então, assim, os 3 primeiros dias eu tive esse desconforto de me acostumar. Não tive dor porque eu tava tomando remédio também, os pontos foram feitos com anestesia local depois. Então, eu tava ainda tomando remedinho, fiquei uns 3 dias tomando uns remedinhos, né, anti-inflamatório, remédio pra dor conforme tivesse, piriri pororó, e acabou. Então, os 3 primeiros dias foram incômodos, os primeiros cocôs foram incômodos. E eu acho que o que mais foi, que eu preciso ser sincera e falar pra vocês, é a questão da higiene, né? Porque você tem que evitar ao máximo usar o papel ali, porque pode ficar papel, pode dar algum problema, alguma contaminação, infecção. Então você tem que ficar se lavando. Então eu achava isso um pouco desconfortável. Eu ainda tenho duchinha higiênica aqui em casa, mas eu acabei preferindo ir pro banho nas vezes que eu precisava ir ao banheiro. Xixi mais fácil, mas o número 2 exigia um pouquinho mais de limpeza, então isso foi um negócio meio... Enfim, estamos aqui para falar a verdade, né, gente? Então, pra minha experiência, acho que essa foi a parte mais chata, assim, do parto normal. E a minha cesárea, em relação aos pontos de laceração e os pontos da cirurgia da cesárea, como a minha cesárea foi de emergência, gente, eu acho que eu sofri um pouco mais, porque eu tive pré-eclâmpsia, minha pressão foi lá em cima, tive que tomar muitas medicações, eu tava muito inchada da pré-eclâmpsia, e foi uma cirurgia que teve que ser muito rápida, porque Liliu e eu corríamos risco, então teve todo um contexto, tá? E eu fiquei muito debilitada. Eu lembro que eu fiquei assim uns 4 dias com muita dificuldade de deitar e levantar, e sentar e levantar, e eu ficava andando pra frente. Se eu espirrava, parecia que eu ia rasgar no meio. A recuperação da minha cesárea, porque tem mulheres que falam, meu, eu fiquei ótima. Eu tenho amigas que ficaram ótimas depois da cesárea. Eu não fiquei. Eu sofri bastante. Eu falava, meu, como assim? Que falou que parto normal é sofrido, eu tô sofrendo pra caramba depois da cesárea, mas enfim. Foi o que deu, né? E foi a minha condição, na minha circunstância naquela época. Então achei os pontos muito desconfortáveis, a sensação do abdômen. Eu passei assim, quando eu pude voltar a praticar yoga, pra fazer alguns movimentos de alongamento, eu ainda sentia bastante aqui embaixo. Então foram coisas assim que me incomodaram durante um bom tempo. Aqui para contar umas coisinhas para vocês. Ainda tenho, tá, gente? A barriga de grávida aqui. Parece que nos primeiros dias o líquido, né, muito líquido, ele vai se espalhando pelo corpo. Hoje eu tô me sentindo bem inchadinha, mas eu vou contando pra vocês. Isso é o de menos, né? Tendo uma criança aqui saudável, feliz e uma mãe que tá se sentindo disposta é o mais importante. É aliviador saber, pela minha amiga Nayumi, pariu um dia antes que eu, que ela também tá toda inchada. Gente, cadê meu tornozelo? Ela falou a mesma coisa, eu não enchei nada na gravidez, nem eu. E eu estou aqui com a perna no fim do dia, a gente fica uma coisa super inchada, meu rosto também. Em relação ao corpo, vamos falar sobre isso também. Eu achei que a volta desse meu corpo agora, no pós-parto normal, ia ser mais rápida, né? Mas não. Eu vou colocar aqui pra vocês. Eu chegando em casa, acho que 3 dias depois da cesárea, vocês vão ver que a imagem que tá aqui desse lado. E aí do outro lado vocês vão ver eu 3 dias depois voltando do parto normal. Tipo igual, né? Então eu achava que, nossa, que ia voltar muito mais rápido o corpo e tudo mais. Aí eu falei, Juliana, para. O que importa? Você tá se sentindo bem, sua saúde tá bem, seu filho tá bem? Para, porque às vezes a gente fica muito sugestionada, gente, com tudo que eu trabalhei, pelo meu contexto, assim, na minha vida. Eu fui modelo por muitos anos, então ainda na minha mente existe um pouco de lavagem cerebral em relação à imagem. Eu confesso, estou sendo sincera com vocês, mas eu preciso continuar desconstruindo isso de que tem muitas outras coisas muito mais importantes que eu sei que são e deixar de dar tanta atenção para isso. Mas eu achava que de fato a barriga ia voltar mais rápido, coisas do tipo, e não. Eu achei que das duas formas eu tô voltando no mesmo tempo, de uma cesárea e de um parto normal. Não sei como foi aí, se alguém teve as duas experiências para falar. E retomando o nosso diário do pós-parto, tô aqui 15 dias de Lia, vamos ver quanto que tá a minha gestação inversa.
Olha, gente, acho que estamos chegando aqui nos 3 meses de gestação, é isso? Como me perguntam bastante, ai, Ju, e aí, o que você sentiu? Qual a diferença? Eu tô pondo tudo aqui em pauta pra vocês, mas eu não achei que voltei mais rápido. Eu também não tô me cobrando de nada, tô tentando colocar essa cabecinha, esse coração no lugar de que o que importa, importa, o resto é resto, e é isso. E o emocional, assim, eu acho que pelo susto da cesárea, pela gravidade que foi o parto da Liliu, eu fiquei muito abalada emocionalmente, eu fiquei com muito medo, eu era muito medrosa quando ela nasceu. E dessa vez é diferente, o que eu senti depois do parto que eu sonhei, né, da forma como as coisas aconteceram dessa vez, foi algo que me trouxe muita força, sabe? Uma vibração, uma potência, um negócio diferente. Então, isso impactou também nos meus dias pós, né? Depois que eu cheguei em casa. Claro que bate aquele momento bem puerpério de você ficar olhando por nada, sentir um vazio, sentir solidão. Bate. A gente vai falar só sobre isso depois. Só que de uma forma geral, eu senti mais energia depois, mais disposição, meio que mais pronta para as madrugadas, né? Porque temos madrugadas em claro. Então, o meu sentimento, assim, a minha energia, a minha disposição foram muito, infinitamente melhores dessa vez. Mas eu acredito que isso tenha sido porque eu queria muito viver essa experiência. Então, ela foi muito positiva para minha realização mesmo, para esse sentimento de missão cumprida. Foi possível, foi seguro. Também não adianta você idealizar um parto normal, um parto natural sem segurança, gente, sem responsabilidade. A gente conhece muitas histórias, né, às vezes de casos que acabaram tendo gravidade ou complicações por insistência de que fosse de um jeito. A gente tem que respeitar o que é possível. Isso eu aprendi demais, né, com a minha primeira experiência de vamos respeitar o que é possível e entender que o melhor parto é aquele que a mãe e o bebê ficam bem, né? Então, isso eu acho legal e importante falar também que eu não ia pedir uma cesárea de jeito nenhum nesse trabalho de parto, nessa experiência, mas eu e o meu médico, a gente tinha muito bem conversado, que se fosse necessário, tudo bem, e só se fosse necessário. Mas eu acho importante a gente respeitar também esses limites, respeitar as possibilidades. Mas que bom que foi como foi, e eu fiquei muito feliz de sentir realmente essa energia, essa vitalidade depois. É óbvio que agora, quase um mês depois, eu já não tô mais com essa energia, com essa vitalidade, porque eu já estou sendo levemente derrotada pelas mamadas da madrugada e pelos choros da madrugada, mas a gente sabe que faz parte, né? Né? Lóquios, sangramento do pós-parto. Igual nas duas experiências. O que eu sinto um pouquinho... Valeu, serra elétrica. O que eu sinto, gente, mais dessa vez é que, como o Liam mama muito, ele mama mais intensamente que a Liliu mamava, e a amamentação faz com que esse útero se contraia para voltar para o lugar e eventualmente expulse esse sangue, esse excesso que ainda tá lá dentro, né? Eu sinto que às vezes agora que já faz quase um mês, tipo, eu passo 2 dias sem sangrar. Aí daqui a pouco ele mama é assim, mama um peito, aí mama o outro, aí quer de novo o terceiro, às vezes o quarto. Meu Deus, minha gente do céu, socorro! Teve dias que eu falava, será que eu vou dar conta de amamentar esse menino? Tipo, que eu desacreditei, assim, que eu duvidei, mas seguimos, né? Coragem. E daí, daqui a pouco eu senti um negócio descendo, assim, uma enxurrada, e vira um volume de sangue, mas vem esse volume e para. E isso eu não lembro de ter no da Lili, eu acho que foi uma coisa mais contínua até desaparecer. E dessa vez não, tá durando mais tempo e ao mesmo tempo tem esses retrocessinhos, né? De achar que já tava parando e de repente vir, mas meu médico falou, você tá sem dor, não tá com desconforto, número 1, número 2 fazendo direitinho? Sim. Ah, então tá tudo bem, faz parte. A amamentação pode gerar isso mesmo. Então de sangramento, gente, foi intenso das 2 vezes, só que agora ele tá um pouquinho mais prolongado. A gente pode fazer também, um dos tópicos aqui desse nosso diário do pós-parto, falar sobre o que eu usei de calcinha, de absorvente, as roupas que mais favoreceram não, né? Mas as que foram menos incômodas e um pouquinho mais confortáveis, né? Porque tá difícil me vestir, eu acho que consegui me vestir super bem na gestação com coisas que eu já tinha, mas agora
Meu pós-parto tá meio osso, assim, eu meio que tô sem saber o que vestir, daí tem coisa que não funciona pra amamentar, uma confusão. Mas a gente pode fazer um vídeo falando sobre esses temas, né, de acessórios, absorvente de peito e etc. O que vocês acham? E o resguardo, né, da cesárea 40 dias. Claro que a gente tem que entender o que é o resguardo, né? Geralmente são 40 dias que você vai ter vários cuidados, mas aqui eu quero falar da relação sexual. Então eu lembro que na cesárea da Liliu, Dr. Bruno pediu esses 40 dias mesmo antes de voltar a ter relação. E eu confesso que quando acabou os 40 dias, eu e Krika, a gente tava com muitas saudades de namorar. Foi uma coisa extremamente dolorosa, muito dolorosa, mas o Dr. Bruno já tinha falado que o canal vaginal ele vai ficar mais ressecado, você não vai ter essa lubrificação. A amamentação também faz com que isso não aconteça, porque, né, tipo assim, você está alimentando um bebê, não é hora de gerar outro, de fazer outro bebê. Então, acordou. Pequena pausa. Bom, aí a gente tava falando, né, sobre a retomada do casal, né, não é mesmo, da outra vez. Então foi um negócio muito desconfortável, e não só dessa vez, mas das outras, porque o corpo leva um tempo, né, pra se entender novamente. E dessa vez eu não sei, porque o que eu queria falar pra vocês é que isso foi diferente da outra vez, não serão 40 dias, serão 60. Por causa dos pontinhos lá embaixo. Eu tive o retorno no médico, ele viu que tá cicatrizando super bem, mas que ainda tá muito fininha a pele nos pontos internos que eu tive, então a gente tem que seguir aqui, né, eu e Krika, 60 dias. Aí depois a gente vai ter o nosso reencontro e a gente conta pra vocês como foi dessa vez. Mas eu imagino que vai ser essa mesma sensação, sabe? Parece que é a primeira vez de todas da sua vida e o negócio é... Ui, é... Ai, sabe o que eu esqueci de falar? Da alta do hospital, né? Então, na Liliu, eu acho que eu fiquei 3 noites no hospital. Eu fiquei 3 dias, né? Não lembro se foram... Eu imagino que tenha sido 3 noites, porque o meu caso teve que ter um pouco mais de observação. E do Liam, como ele nasceu à noite, o protocolo deles é não dar alta de noite, né? 24 horas depois, que seria geralmente dos partos normais. Então, eu até fiquei feliz, sabe por quê? Porque daí eu dormi a noite que ele nasceu, dormi mais uma noite e fui embora no outro dia, porque, meu, é tão bom tá lá no hospital, você ser servido, ter as pessoas que entram ali, ajuda pra dar banho. Ele tomou banho 24 horas depois que nasceu também, então foi bem tranquilo, foi uma coisa que eu queria que ele ficasse com aquele vernix ainda no corpinho. Claro que passa um paninho, dá uma limpadinha, mas é uma proteção super importante, não sei se vocês já pesquisaram sobre, é legal deixar um tempo, não precisa ser 24 horas, mas é que por conta da hora que ele nasceu, o ideal foi ter esperado, mas não chegou a ser 24, na verdade, mas foi na tarde do dia seguinte. E daí eu achei legal ter dormido 2 noites lá, claro que o Krika dormiu super mal. Porque, né, tipo, eu tinha uma cama, ele não, ele tinha um sofazinho lá e tal, e o Krika faz questão de dormir numa cama boa, e o que não é o caso de hospital. Mas foi bom, né, aquela coisa de pressa pra ir embora, que às vezes as pessoas falam, nossa, você pode já sair em 24 horas, eu não tive isso não, eu queria ficar lá sendo servida, cuidada, com comida pronta, comida gostosa. Porque às vezes quando chega em casa bate, né, aquela solidão, aquele vazio, as inseguranças, o meu Deus, eu vou dar conta, e por aí vai, né, ainda mais com a Liliu aqui esperando e eu sem saber como ia ser a reação dela, que foi muito maravilhosa, é um dos vídeos que a gente vai ter aqui ainda, mas aí começa a vir um monte de pensamentos e sensações, então eu gostei de ter ficado no hospital essas 72 horas, 48, que mais que eu deveria falar pra vocês? Podemos falar de amamentação, de primeira e segunda experiência, foram diferentes. Podemos falar sobre cuspir pra cima, aquilo que eu fiz com a Liliu que eu não vou fazer com ele ou vice-versa. É isso, minha gente. Vocês podem contribuir aqui deixando as sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini relato, assim, comparando um pouco as minhas experiências, né? Claro que são minhas, mas achei interessante que se nessa vidinha que eu consegui viver as duas coisas, vamos falar um pouquinho sobre, eu adoro falar sobre experiências, e eu espero que vocês tenham gostado. Liamzinho segue aqui mamando, crescendo, né, meu filho, que cresceu 300 gramas em uma semana e mais 1 centímetro. Pelo menos a gente sabe pra onde tá indo esse leite todo que ele tá tomando, né, menino forte, saudável. Um super beijo, minha gente, a gente se vê aqui no canal em breve. Não alcanço.